Olá! Mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal para trazer mais uma palavra de reflexão semanal, como a gente sempre tem feito. E hoje eu quero falar sobre ativadores de destino. Eu gostaria de inicialmente ler um texto da Bíblia Sagrada que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir a esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem ouro, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda, anda, anda. Queridos amados irmãos e ouvintes, seguidores do nosso canal, eu quero nesta hora falar de ativadores de destino. Hoje a igreja ela tem que ser profética, ela tem que ser pastoral, ela tem que ser evangelística, ela tem que ser mestral, ela tem que ser apostólica, mas ela também tem que ser profética, porque a igreja profética é a igreja que aponta a direção, que aponta o alvo, que descobre você, que ativa você para o novo de Deus. Pedro e João representam aqui esta igreja profética. Pedro e João é a essência da igreja primitiva. E essa essência da igreja primitiva, ela precisa estar presente nos dias da igreja contemporânea, nos dias de hoje. Pedro e João subiam ao templo da Formosa para a oração. Isso era a hora nona, que no nosso relógio significa as 15 horas da tarde. E havia ali um homem, como o texto diz, que era colocado na porta do templo para pedir esmolas de todos aqueles que passavam por ali. E naquele momento ia subindo Pedro e João, entrando no templo, estava lá esse coxo de nascença. E esse coxo de nascença então pede uma esmola, pede algo, olha para eles, esperando receber alguma coisa. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer desse texto uma analogia, eu quero fazer desse texto aqui um arquétipo, um modelo dos dias de hoje. Eu vejo que esse coxo representa alguém que não pode andar, e essa pessoa que não pode andar são aqueles que estão no pecado, aqueles que estão coxos espiritualmente falando, que estão aleijados pela prática do pecado. Eles não conseguem andar, eles não conseguem sair do seu ciclo vicioso e repetitivo que a vida lhe impõe. Pedro então representa aqui, esse coxo representa a humanidade, o povo hoje, as pessoas hoje em geral, que estão vivendo esse ciclo vicioso do pecado. E ele é sempre assim, passa de pai para filho, de pai para filho, as coisas se repetem, a pessoa cresce, nasce, vive e morre ali na prática daquele mal. Esse coxo, agora ele tem um encontro com Pedro e João. Pedro e João subiam cheio do Espírito para buscar mais de Deus. Aqui, Pedro e João representam a igreja sedenta, a igreja faminta, a igreja que quer mais de Deus, a igreja que não está acostumada só com o pão e água, quer mais, quer alimento mais sólido, a igreja que não está satisfeita com as águas apenas nos tornozelos,
mas ela quer água que dê nos joelhos, ela quer água que dê nos lombos, ela quer água que a encubram totalmente, completamente. Essa é a igreja apostólica e profética para esses dias. Esta era a igreja primitiva, esta é a igreja que tem que ser assim nos dias de hoje, nos dias contemporâneos. Este homem olha, esse coxo olha para Pedro e para João, pensando receber alguma coisa. Ele pedia esmola pensando pedir alguma coisa. E normalmente naquela época, o esmoleiro, ele não olhava, ele não fitava os olhos nas pessoas, ele baixava os olhos e esperava receber alguma coisa. Olha a condição, fecha os olhos, abaixa a cabeça e espera pedir alguma coisa, não olha pelas pessoas. Muitos estão assim, orando, clamando, com as mãos levantadas ao alto, mas não estão recebendo nada, não estão recebendo aquilo que alinha essas pessoas ao seu destino correto. Essas pessoas não estão recebendo aquilo que Deus tem para elas, não estão. Por quê? Porque elas precisam ser ativadas em um destino, elas precisam de ativadores de destino. Este homem olha para Pedro e João e eles se tornam ativadores de destino para este homem. Olha só, ele olha para ele esperando receber alguma coisa, mas eles não tinham aquilo que aquele coxo esperava receber. Porque aquele coxo esperava receber algo terreno, algo material. E hoje nós estamos numa época em que a igreja ela está em busca do material. Nós estamos vivendo numa época em que a igreja está em busca da prata e do ouro. Era isso que esse esmoleiro, esse coxo esperava receber de Pedro e de João. Esperava receber algo terreno, material para ele. Porém, Pedro diz: eu não possuo nem prata e nem ouro. A igreja profética, ela alinha um povo para receber algo mais, algo dos céus. Nada contra, meus irmãos, as bênçãos materiais, nada contra. Mas o que eu vejo é que a igreja dos dias de hoje, ela está em busca somente do ouro e da prata. Ela está em busca dessas coisas materiais. Por isso, as igrejas que estão crescendo são aquelas que trabalham com essas campanhas, com voto, com algo, se tem uma revelação de bens materiais, de coisa, a igreja está buscando isto nesses dias de hoje. Eu vejo que as pessoas estão em busca disso, eu vejo pessoas que estão aí na internet profetizando bênçãos, as pessoas estão buscando essas pessoas, porque a igreja ela só quer isso. A igreja, ela tem a igreja coxa, ela está visando somente os bens materiais. Mas Deus vem buscar uma igreja sarada, Deus vem buscar uma igreja íntegra, Deus vem buscar uma igreja curada, uma igreja ativada nos seus níveis. Eu não estou falando aqui que a igreja dos dias de hoje não deva buscar isso. Sim, deve buscar, mas isso não deve ser o principal motivo, o principal ativo da igreja hoje. Não. A igreja, por outro lado, eu vejo que ela busca essas coisas por falta de ativadores. Hoje, só estão ativando a igreja para essas coisas, para os bens materiais, para o ouro e para a prata. Mas a igreja precisa ser ativada para um destino. Porque eu entendo que as escrituras mesmo nos dizem em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu entendo que quando nós buscamos com prioridade o profético, o reino de Deus, que é profético para nossas vidas, porque ele vai se cumprir em nós a partir de um entendimento profético, eu acredito que quando nós buscamos em primeiro lugar isto, nós teremos acrescentado tudo o que nós precisamos. Tudo o Senhor vai acrescentar. As janelas dos céus vão se abrir, os portais eternos vão se abrir, e nós seremos abençoados poderosamente e ricamente
pela glória, pela presença do Senhor. Então, eu entendo assim. Eu entendo que a igreja precisa ser ativada no seu destino real. Não nas coisas materiais, as coisas que perecem, mas no seu destino. As pessoas, os crentes hoje, a igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando pessoas. Hoje as pessoas não sabem qual é o seu destino. Muitas vezes nós chegamos com alguém e perguntamos, se você chegar numa igreja grande, pega alguém de lá e entrevista, qual é o teu destino? Como? Qual é o teu destino? A salvação, sim, mas qual é o teu destino aqui na terra? Por que você vive? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Para a tua existência? As pessoas não sabem. Qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? Qual é a obra que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer aqui, para que o reino de Deus fosse engrandecido, para que o reino de Deus chegasse também na vida de outras pessoas? As pessoas não sabem, porque elas não têm esse destino ativado. Elas estão ativadas para finanças, para riqueza, para bens materiais, mas elas não estão ativadas no espiritual. E aqui eu vejo Pedro ativando este homem para um novo tempo. Pedro com João ativando este homem. Olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aqui está a questão. A igreja profética, ela anda. A igreja profética, ela não é estática. A igreja profética, ela não fica parada. A igreja profética, ela não é acomodada. A igreja profética, ela é uma igreja incomodada. Por isso está escrito em Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Não se conformem, vivam inconformados. A igreja profética é uma igreja inconformada. A igreja profética é a igreja do levanta e anda, é a igreja que se movimenta, é a igreja que estende as mãos, levanta, anda, é a igreja dos sinais, é a igreja de milagres. Eu lembro que quando Moisés estava orando diante de uma dificuldade, e a dificuldade era o mar vermelho que estava diante deles, Moisés foi orar, foi clamar ao Senhor, ora, e Moisés já tinha a ferramenta nas suas mãos. Deus já havia capacitado Moisés, já havia dado a Moisés a ferramenta. Deus deu a Moisés um ministério profético, queridos. Mas Moisés insistiu em segurar o cajado pastoral, que é o cajado da cura do povo, do seu passado de dor. A igreja precisava, o povo precisava ser levado a um destino. E quando ele está orando, o Senhor diz: por que oras a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marcha. Mas antes o Senhor perguntou: o que tu tem nas tuas mãos, Moisés? O que tu tem nas tuas mãos? Ele diz: a vara, o cajado. Então toca nessas águas. Toca nessas águas. Moisés, quando toca nas águas, ele ativa o profético. O profético se manifesta. O profético é aquilo que Deus tem para mim viver já com grande abundância, tanto aqui como lá nos céus de glória. Entende isso? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Diga ao povo que ande. Essa era a palavra que Deus tinha já. Era essa palavra profética na boca de Moisés. Moisés precisava ativar o povo no marchem, andem, assim como Pedro ativou o coxo a andar, levanta, anda. E aqui diz o texto que aquele homem saltou dali andando. Aquele homem saltou dali, entrou no templo, glorificando a Yeshua. Sabe, nós estamos vivendo num tempo em que na parábola que o Senhor fala do rico e o mendigo, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar das migalhas que caíam da mesa dos ricos. Até os cães vinham lamber-lhe as feridas, as úlceras. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão assim, querendo que os cães venham lamber as suas feridas.
Ou seja, elas não querem a cura, elas não querem um destino, porque tem pessoas que querem se manter no passado, não querem ser curados, não querem ser ativados para um destino. Nós precisamos de uma igreja que nos destrave para o futuro. Precisamos de uma igreja que nos incomode, não nos acomode. E a igreja incomodada, ela é a igreja profética, porque tem essas pessoas que estão querendo que os cães lambam as suas feridas. Entenda isso, queridos, entenda isso. Esse é o tempo da igreja profética manifestar o profético através do anda em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até um próximo vídeo de reflexão apostólica aqui comigo, apóstolo Dantas.